Muito bom dia, apostador. Tudo bem com vocês? Vocês trabalharam no jogo do Fluminense, vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar das notícias do futebol do Brasil e do mundo, né? Começando pelo jogo do Fluminense, né? Ontem contra o Bangu. O Fluminense tomou um susto no primeiro tempo, mesmo jogando bem, né? A etapa inicial, uma falha do goleiro do Fluminense, um gol quase do meio de campo, né? Do Bangu. E o Fluminense virou o primeiro tempo perdendo de 1-0, né? Mesmo jogando bem, mesmo pressionando, mas perdendo muito gols. E o segundo tempo parece que ligou o tubo no vestiário, né? O Diniz deu aquela bronca no pessoal e voltaram com o botão do tubo apertado, né? Massacraram o Bangu no segundo tempo, fizeram 4 gols e o final do jogo foi 4-1, né? Falei para vocês, para esperar, tinha que ver como é que o Fluminense ia voltar. E eu tenho o costume desses jogos, aguardar sempre o primeiro tempo acabar, fazer uma análise do primeiro tempo que aconteceu e fazer investimento no segundo tempo, né? Foi o que aconteceu ontem. Esperei o primeiro tempo acabar, 1-0 para o Bangu, investi no segundo tempo na virada do Fluminense e foi um massacre, né? Os gols que o Fluminense perdeu no primeiro tempo, fez no segundo, final 4-1. Temos jogos do final de semana, né, do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, do Campeonato Gaúcho, todos regionais, mas alguns jogos só abre mercado no dia mesmo do jogo, antecipadamente eles não abrem. Então vamos falar de um jogo que já está aberto aqui, que já é do final de semana, que é a final da Supercopa do Brasil, né? Palmeiras e São Paulo, as duas equipes decidem, o Palmeiras foi campeão brasileiro e o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e os dois disputam em Minas Gerais esse troféu, né? Não é um troféu oficial, às vezes, alguns anos tem, outros anos não tem, mas é um troféu que vai para a galeria, né? O Palmeiras e São Paulo vai completo para esse jogo. O São Paulo tem uma dúvida ainda do Lucas, né? Que o Lucas sentiu um desconforto muscular contra o Corinthians e está em dúvida ainda, está fazendo tratamento especial. Vamos ver se vai para o jogo. Acredito que vá, né? Um jogo importante desse, nem que seja para ocupar espaço, para aprender a defesa do Palmeiras. Só o Lucas estar em campo já é o diferencial do São Paulo, né? A linha desse jogo está dando menos 0,25 para o Palmeiras e mais 0,25 para o São Paulo, né? 1,94, acima de 1,90, pouca coisa para os dois lados. Eu acho que essa linha está justa. Falando nisso, o mercado em 2024, o mercado sempre se ajusta, né? Conforme vai evoluindo, e esse ano eu percebi que está muito mais justas as linhas, principalmente nos jogos dos campeonatos brasileiros, de confronto de equipes brasileiras, né? Dos regionais. Nesse início de campeonato, os especialistas sempre saíam na frente das casas, mas esse ano as casas se prepararam, parece que se prepararam um pouquinho mais, parece que filtraram algumas coisas que estão oferecendo linhas justas, né, nesse início de temporada. E essa linha para esse jogo Palmeiras e São Paulo tá justa, né, linha 0,25, e eu vou levar esse jogo para o live, né, vou levar para o live e vamos aguardar, igual eu sempre falo. Tem jogos que eu aguardo o primeiro tempo acontecer, vou com um planejamento de trabalho, espero o primeiro tempo acontecer e no segundo tempo faço investimento. Isso que eu vou fazer no jogo do Palmeiras e São Paulo, igual eu fiz ontem no jogo do Fluminense versus Bangu, né? Hoje não tem jogo aqui das equipes brasileiras, só final de semana mesmo, e como eu falei, alguns mercados não abriram, abrem somente no dia do jogo por causa da liquidez, né? Campeonatos estaduais têm pouca liquidez, e as casas geralmente, quando não é jogo muito importante, abrem no dia do jogo. Façam suas análises, deixem preparadas, assim que o mercado abrir, façam suas entradas. Vamos dar uma olhada aqui no site do Globoesporte.com, né, para ver as notícias do dia, né? Olhando aqui o site do Globoesporte.com, as 3 principais notícias. Diniz manifesta pela saída da seleção, né? Ontem, depois do jogo, né, na coletiva, jornalistas perguntaram, né, da seleção brasileira para ele. Ele falou assim que foi uma pena, gostaria de ter ficado, mas a resposta que ele recebeu da CBF é que a CBF tinha um acordo com o Fluminense, né, que tinha uma data para liberar ele, e foi o que aconteceu. E as derrotas também ajudaram, né, nessa saída dele. Ele lamentou, queria continuar. Sabe que é difícil voltar para a seleção, né? Quando o treinador passa pela seleção, voltar novamente é muito difícil. Passou a vez dele e agora ele vai continuar trabalhando para ver se no futuro acontece alguma coisa, uma nova oportunidade. Mas desejo boa sorte pro Diniz no Fluminense, né? Tem ótimos conceitos. E quem sabe lá na frente, lá no futuro, com um pouco mais de experiência, ele volte para a seleção, né? Aqui teve a derrota do Brasil, né? Pré-olímpico
para Venezuela, né, de 3-1. Perder para Venezuela é sempre inesperado, né? O Brasil já estava classificado para o quadrangular final. A Venezuela tinha que vencer, né? E venceu por 3-1. E os jogadores do Brasil ficaram alertas, né? O Henrique deu a declaração, né? Lição para nós, lição para vocês, que não existe jogo ganho, né? Parece que entrou meio de salto alto, mesmo com a equipe alternativa. O Brasil já estava classificado por alguns jogadores, mas a Venezuela era um jogo de must-win enorme, né? E venceu o Brasil por 3-1 e também se classificou para o quadrangular final. Aqui é a Lampions League, né? Para quem não sabe, a Lampions League é a Copa do Nordeste, né? Começa sábado. Teve uma pré-fase, né? Com algumas eliminações, algumas equipes que se classificaram para a fase de grupos. E sábado mesmo começa a Lampions League, né? A Copa do Nordeste. Boa sorte, tem os favoritos, né? Fortaleza, Bahia. E quem trabalha com Copa do Nordeste, Campeonato Nordestino, muitos tipsters, né? Do Nordeste, vão começar os seus trabalhos a partir de sábado, né? Voltando aqui para a tela inicial. Então é isso, pessoal. O nosso Bom Dia Apostador é esse. Falamos do jogo de ontem, né? Um jogo importante do Fluminense, né? A volta dos titulares, as notícias do Globoesporte.com. Desejo um ótimo final de semana a todos. E forte abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser. Aí lembrando que hoje tem vídeo de Premier League, né? O Danilo vai gravar o vídeo da rodada 23 da Premier League. Mais tarde a gente colocaremos no canal, tá bom? Valeu, pessoal!